tudo bem? Eu sou o professor Cristiano. Eu ainda não estou tendo muito contato com os alunos do primeiro ano da turma 1003 do Colégio Estadual João Santos Souza. Então peço tentar fazer com que essas aulas cheguem ao máximo de alunos para ajudar vocês. Vamos embora. Então é o seguinte, antes de mais nada a gente tem que entender que o nosso organismo é formado por células, tá? A célula é a unidade básica do ser vivo, tá certo? E a célula, que é a unidade básica do ser vivo, é dividida em duas. Uma chamada de eucarionte e outra chamada de procarionte. Tá certo? O termo eucarionte, eu significa verdadeiro, carionte ou carioteca significa núcleo da célula. Procarionte significa primitivo e carionte significa núcleo. Então, o eucarionte é a célula que tem o núcleo verdadeiro. Hoje nós sabemos que o que é guardado no núcleo é chamado de material genético. Já aqui, ó, um exemplo de um procarionte, só para vocês compararem, um procarionte, os principais exemplos são as bactérias, tá? E compara o tamanho de uma célula nossa, tá? Com uma célula bacteriana. Tá? Olha aqui, ó, uma célula da nossa mucosa oral, olha o tamanho, a gente observa ao microscópio, e olha o tamanho de uma bactéria, ou procarionte. Por que procarionte? Porque quando nós observamos o micro-organismo, nessa bactéria, ele não tem núcleo, ele tem aqui a membrana plasmática, parede celular, aqui está se dividindo, tá? E aqui eu tenho um local onde tem um material genético. E o material genético não está guardado num local especial, como a célula eucarionte. Ela está solta no citoplasma, tá certo? Beleza. Agora, aqui eu representei uma bactéria, né? Nota que eu coloquei aqui em azul a parede celular, em preto a membrana plasmática, aqui em cinza claro o citoplasma e no citoplasma aqui o material genético, tá certo? E nota que o material genético, botei em regiões com cores diferentes. Cada um desses pedaços, tá, é chamado de gene, tá? O que é o gene ou gene? É um pedaço, um segmento da molécula de DNA, tá certo? Na qual tem uma sequência específica de DNA, e nessa sequência específica de DNA tem instruções, um código, tá, para produzir uma proteína específica, no caso aqui dessa bactéria, ou no caso da gente, das nossas células. Tá? Então aqui eu tenho o gene, que é um pedaço da molécula de DNA, uma sequência especial, que tem instruções para a produção de uma proteína. Posteriormente eu vou voltar nesse assunto, sobre genes, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Cada gene vai ser responsável pela produção de uma proteína que vai estar associado a alguma estrutura da célula, tá? Então esse azul aqui está associado à membrana plasmática, esse outro aqui, o B, está associado à parede celular, esse aqui é uma proteína que esteja dentro do citoplasma, esse outro pedaço aqui é uma proteína que esteja na membrana. Cada gene vai ser responsável por produzir uma proteína que vai estar relacionada a alguma parte da célula. Logo, fazendo com que a célula funcione de forma adequada. Certo? De DNA a proteína. De uma forma resumida, é assim, ó. O DNA, nós guardamos o material genético. Nota que essa célula, se tem núcleo, é chamado de eucarionte. Então, por que chama eucarionte? Porque tem núcleo verdadeiro, ou seja, um local especial para guardar o material genético. Tá? No núcleo, eu tenho o DNA. Quando eu quero usar a informação, eu tiro uma cópia do gene, de um pedaço só, chamado RNA mensageiro. Do RNA mensageiro sai do núcleo e vai ser produzido as proteínas. Tá certo? Aí o que acontece é o seguinte, o material genético ele vai ser passado para os descendentes. Quando o material genético é passado para os descendentes,
isso é chamado de reprodução, quando o nosso material genético, que tem essas características das nossas células, é passado para a próxima geração, que são os descendentes. Tá certo? E a reprodução, ela pode ser assexuada. O prefixo a é de negação, ou seja, não tem os sexos diferentes, masculino e feminino, ou seja, só um indivíduo está relacionado no processo, tá? Vai gerar novos indivíduos, mas não precisa da união de macho e fêmea. E na reprodução sexuada, eu tenho a fusão, a união de duas células chamadas de gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Beleza? Primeiro, a reprodução assexuada. Primeiro exemplo é chamado bipartição ou fissão binária. O nome já diz. Bipartição, partir em dois. Aqui eu tenho uma bactéria, tá? Em preto eu tenho a membrana plasmática, em azul a parede celular. E aqui eu tenho o cromossomo, material genético circular dessa bactéria. Nota que não tem núcleo, então é procarionte. Beleza. Começa a ter um processo de duplicação do material genético, chamado de replicação do DNA. Ele gradativamente vai se duplicando até estar totalmente duplicado. Assim que é duplicado, a célula se divide, formando duas células filhas que tem material genético idêntico. Tá? Então, nota que o material genético passou de uma célula mãe, tá? para duas células filhas. Primeiro houve a duplicação do material genético, depois a duplicação celular. É a bipartição ou fissão binária. Binário quer dizer dois. Tá? Outro exemplo de reprodução nas bactérias, que há uma troca de material genético, não tem bactéria macho ou fêmea. Mas às vezes o que acontece é o seguinte: existem bactérias que, além do cromossomo, tem um pedaço a mais chamado de plasmídio. Tá? E às vezes as bactérias conseguem trocar esse pedaço. Elas desenvolvem um prolongamento chamado pilissexual, tá? Que quando eles se encontram, a bactéria consegue trocar material genético, principalmente desse pedaço chamado de plasmídio. Ele é duplicado e um fragmento é repassado para outra célula. Tá? Nota, não há uma bactéria macho ou uma bactéria fêmea. Há uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. Então, eu tenho bactérias doadoras, tá? Que vão doar um pedaço de material genético, e a receptora, que recebe o material genético, tá? Receptora. Beleza? Um outro mecanismo que é a reprodução assexuada é a fragmentação e regeneração. Aqui eu tenho um ser que, quando ele é cortado, tá certo? Ele vai chamar de plateuminto, que ele é achatado, tá? Se houver uma fragmentação, esse fragmento se regenera, formando um novo indivíduo. Tá? Outra é a estrela do mar, que é um equinodermo. Aqui está a estrela do mar. Partir ela de um indivíduo, são formados dois novos indivíduos. Nota, não houve a união de masculino e feminino. Então, reprodução assexuada. Fragmentação e regeneração. Brotamento ou gemiparidade é quando, aqui há um exemplo, que é um animal chamado quinidário, né, que é marinho, principalmente, começa do corpo dele a gerar um broto, esse broto se solta, cai no substrato e forma um novo, tá? Nota, houve uma formação de um broto. Existem outros exemplos também, aqui uma planta chamada saião, na qual na borda das folhas, olha que interessante, ó, nascem pequenos brotos, esses brotos se soltam, caem na terra e formam um novo indivíduo. Tá? Nota, a partir de um único indivíduo assexuado. Tá? A multiplicação vegetativa é um método também
para a reprodução assexuada de plantas. Um primeiro exemplo é chamado de estaquia. Eu pego aqui uma planta, pego um pedaço dela, uma estaca, tá? Finco na terra e a partir daí a formação de uma nova planta, raízes, folhas, é chamado de estaquia, porque eu uso uma estaca, um pedaço, tá? Tem também a mergulhia, eu pego um galho, mergulho no chão e a partir disso é a formação de raiz e depois eu posso cortar e agora eu tenho dois indivíduos. Mergulhia porque eu pego o galho e mergulho na terra. E finalmente a enxertia, em que eu pego uma planta que está com a raiz bem formada e pego um galho de uma outra planta, tá? Geralmente são da mesma espécie, com pequenas diferenças, e grudo uma na outra. Né? Aí essa parte aqui ó, vai conseguir se desenvolver por conta da nutrição que vem das raízes do chamado porta-enxerto ou cavalo, tá? Que tem a planta cavalo e que ela é montada, né? Chamado de enxertia. Tá? E finalmente a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, eu vou ter o gameta masculino e o gameta feminino, tá? Gameta significa marido ou esposo, ou seja, tem uma célula macho que carrega as informações masculinas e uma célula que veio lá do organismo feminino e elas se unem. Ocorre o processo chamado fecundação, que é uma reprodução sexuada, tá? Porque agora eu tenho os dois sexos. Eu tenho o sexo masculino e o sexo feminino. Chamo a atenção o seguinte, nessa união, olha o que acontece, ó. Uma célula carrega uma quantidade de material genético N, outra célula, a masculina, a feminina, carrega uma quantidade de material genético N, e a célula formada, chamada ovo ou zigoto, é 2N. Tá? Então, a célula haploide, que tem só metade do material genético, forma uma célula diploide. Tá? Então, é por isso que nós recebemos metade do material genético do nosso pai, metade do material genético da nossa mãe, e completamos, assim, a quantidade correta de material genético no momento da fecundação. Tá? Nas próximas aulas eu falo de núcleo celular, heterocromatina e eocromatina, nucleotídeos de moléculas de DNA e RNA e replicação do DNA. Valeu, gente. Obrigado.